Alimento Diário, série Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Volume 1. Deus escolheu você. Semana 4. A bênção do Filho, redenção e encabeçamento. Anote os versículos desta quinta-feira. Evangelho de João, capítulo 17, do versículo 21 ao 24, Romanos, capítulo 3, versículo 23, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3, Hebreus, capítulo 9, versículos 12 e 22, e 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Trecho para ler com oração, Efésios, capítulo 1, versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O operar da glória produz unidade e amor. Quando estava próximo de sua morte, Jesus, no jardim do Getsêmani, orou ao Pai pedindo que, se fosse possível, passasse dele o cálice da morte que estava para tomar, mas que fosse feita a vontade de Deus. Sua preocupação estava em ser aprovado por Deus Pai, pois caso não fosse, Jesus seria deixado na corrupção e não ressuscitaria. Aliás, a ressurreição de Jesus foi o atestado de que o Pai aprovou o seu trabalho e que, por isso, o homem Jesus se tornou o varão aprovado por Deus, conforme consta no livro de Atos. Após sua ressurreição, Jesus se tornou um homem glorificado. O Evangelho de João registra que, após a glorificação de Jesus, outro acontecimento marcante se daria: o envio do Espírito para os crentes, conforme vemos em João capítulo 7, do versículo 37 ao 39, que nos diz: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Isso revela que, na graça que Deus nos deu em seu Filho Jesus Cristo, temos também a glória do próprio Pai. A graça nos foi dada como um presente por Deus Pai, com sua glória, para que fôssemos glorificados, isto é, fôssemos fortalecidos com a força do seu poder. O objetivo final da vontade de Deus é nos inserir na glória do Pai, unindo a Igreja com o Filho para que todos sejam um, o Pai no Filho, o Filho no Pai e a Igreja em Deus, a fim de que sejamos aperfeiçoados na unidade por meio do trabalho da glória. Confira João 17, de 21 a 24. A glória do Pai tem por objetivo produzir a unidade entre os filhos de Deus, a qual diz respeito também à edificação da Igreja. Quanto mais a glória opera em nós, mais a unidade é gerada. Como vimos no início da mensagem desta semana, quando passamos um tempo junto com os irmãos, imersos na palavra profética, servindo ao Senhor na pregação do Evangelho e dependendo uns dos outros, somos edificados e experimentamos a unidade. Não podemos mais olhar uns para os outros como indivíduos independentes, mas somos um só bloco, somos todos um. Essa condição de unidade faz com que Satanás não encontre brechas para alavancar a divisão. Isso é maravilhoso. As bênçãos espirituais nos lugares celestiais
visam a unidade divina, não a unidade que o homem consegue produzir. E o resultado de sermos aperfeiçoados nessa unidade é o amor, conforme lemos em João 17:23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Esse amor não é fabricado. É o amor de Deus na edificação. Essa é a graça que Deus nos deu gratuitamente no amado. Jesus Cristo é o Filho amado de Deus, conforme o próprio Pai declarou em seu batismo, quando se ouviu uma voz do céu que dizia em Mateus 3,17: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Posteriormente, quando estava no Monte da Transfiguração, novamente uma voz do céu proclamou em Mateus 17,5: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Fomos escolhidos para receber gratuitamente essa graça no amado Filho de Deus. Efésios 1,7 nos diz: no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. Precisamos dar-nos conta de que, se não fosse a redenção realizada pelo Filho de Deus, jamais teríamos acesso às bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Sem ela, permaneceríamos no pecado, mas, pelo derramamento do sangue de Jesus na cruz, obtivemos o perdão dos nossos pecados. Sem esse perdão, estaríamos numa enrascada, pois Deus não poderia abençoar-nos, mas, pelo fato de ter derramado seu sangue na cruz em nosso favor, o Filho realizou essa redenção. Sendo assim, a redenção propiciou a base para Deus perdoar nossas ofensas, a fim de nos justificar. Vejamos o que diz Romanos capítulo 5, versículos 18 e 19. Pois assim como, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Nossos pecados foram perdoados e Deus nos justificou. Essa é a justiça que decorre da fé. Bastou-nos crer e fomos justificados. Por fim, note o que consta no livro de Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Perceba, querido ouvinte, que não é por meio de obras que somos justificados, mas pela fé. Além disso, o objetivo final dessa justificação é a glória, é sermos glorificados. Não é maravilhoso? Oh, Senhor Jesus! Uma pergunta: qual é o objetivo da glória do Pai?